Olá, meus irmãos. Hoje, continuando a série de vídeos sobre os falsos profetas da Bíblia. Por que eu estou fazendo, meus irmãos, essa peneira na Bíblia? Para todos os nossos irmãos que estão saindo das religiões cheguem e possam ver quem são os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Os verdadeiros profetas, meus irmãos, cumprem a lei do nosso Pai. Os 10 mandamentos. Ou, resumindo, o que o Messias disse. Amar o Pai e amar o próximo. Que é a mesma coisa. O Messias pegou os 10 mandamentos, resumiu em 2. Esses 2 mandamentos que o Messias disse, amar o Pai e amar o próximo, nada mais é que os 10 mandamentos resumidos em 2. Para que o povo entendesse mais rápido. Então, meus irmãos, hoje eu quero continuar a série dos falsos profetas. Mais um falso profeta. As pessoas veem aqueles falsos profetas da Bíblia fazendo milagres, tudo uma cópia barata de quando o Messias viesse na Terra. Eles fizeram algumas coisas antes, para quando o Messias viesse na Terra, as pessoas comparar com eles. Hoje vamos falar do falso profeta Eliseu. Notem. Quando o general da Síria estava com lepra e a empregada dele ou escrava dele disse que tinha um profeta de Deus em Israel, que se ele fosse lá ia ser curado. Olha, meus irmãos, que absurdo. As pessoas não param para entender isso. Notem. Então, nesse momento, o general da Síria, do exército da Síria, foi até Eliseu, o pai de santo. Vamos chamar Eliseu de um pai de santo. Porque, para mim, aquele que é do pai do Messias, conhece as escrituras, sabe que nada mais é que Eliseu é um pai de santo. Um macumbeiro. É simples. Hoje as pessoas veem as pessoas indo nas igrejas Universal, Assembleia de Deus, nessas igrejas do cão, esses templos de pedra feitos por mão de homens, templos maçônicos gospel. As pessoas veem indo lá pegar toalhinha, anel, óleo, vassoura, tudo ungido. É os macumbeiros, os pais de santo de hoje. Mas naquela época também tinha os pais de santo. E quem era o pai de santo daquela época? Um dos pais de santo. Uns macumbeiros daquela época. Nada mais que como se fossem os pastores evangélicos de hoje. Notem, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Só mudou as épocas. Mas as estratégias dos anjos caídos são as mesmas. Então, o general da Síria foi até o pai de santo Eliseu. Ou vamos dizer, um líder religioso daquela época. Que Eliseu, naquela época ali, era um líder religioso, né? Elias tinha dado poder para ele. Notem. Notem que impressionante. Quando Israel, o diabo, Satanás, foi assumir o corpo de Moisés, ele mandou Moisés subir na montanha para ele assumir o corpo de Moisés. Então Israel, o diabo, Satanás, habitou no corpo de Moisés e ali fez morada eterna. Notem que não há diferença. Elias, quando foi subir ao céu, a mesma coisa. Ele chamou Eliseu, e Eliseu foi junto, e ali Ismael pegou o corpo de Elias, uniu o seu corpo, o espírito de Ismael no corpo de Elias, e ali fez morada eterna. Sempre um falso profeta junto do outro falso profeta. Moisés teve Josué. E Elias teve Eliseu. Então vamos resumir, meus irmãos, onde eu quero chegar. Os macumbeiros, os pais de santo, os pastores, os líderes religiosos daquela época. Nesse momento, o líder religioso, o macumbeiro, o pai de santo, eu estou falando de Eliseu. Eliseu, o falso profeta. Mas as pessoas não querem entender isso. Porque nosso pai, o Messias, diz: sai dela, povo meu, da Babilônia, da mentira. Mas muitos porcos e domáveis insistem em dizer que aquele Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, nosso pai viu ele.
Para você ver que não dá para entender os porcos indomáveis, os hipócritas. Não dá para entender. Porque uma hora eles dizem uma coisa, uma hora eles dizem outra. 50% verdade, 50% mentira. Mornos. E o pai vomita. Voltando ao assunto. Então, enquanto o general da Síria, lá do exército da Síria, estava com lepra, e aí a empregada dele diz, olha, lá em Israel tem um profeta de Deus. Sim, tem um profeta do diabo, Moisés, seguidor dele. Se você for lá, você vai ser curado. E aí vai. Aí ele decide ir, porque estava no último caso, né? E ele decidiu ir. E aí vai lá de encontro o pai de santo, ou o líder religioso daquela época. Foi lá tomar um passe, porque se você notar que no espiritismo, eles mandam ir lá no mar, dar 7 pulinhos na onda, se banhar no mar, fazem macumba na cachoeira, os pastores evangélicos fazem óleo ungido, água ungida, é macumba mesmo. É espiritismo barato. Então, quando o general da Síria foi lá falar com Eliseu, o pai de santo daquela época, o pastor daquela época, o líder religioso daquela época, onde todo mundo respeitava, porque, claro, quando Eliseu pedia para os anjos caídos fazer os prodígios, porque os anjos caídos naquela época tinha uma parte que era os anjos caídos de Ismael. Então, tudo que Eliseu pedia e Elias pedia, os anjos caídos faziam para eles. Não é tão difícil de entender. Então vamos lá, meus irmãos. Eliseu é um profeta do nosso pai? Por que esses porcos indomáveis insistem no erro? Até o momento que vocês não sabiam, porcos indomáveis e hipócritas, nosso pai perdoava. Mas depois que vocês ouviram a verdade, não tem mais perdão pelo pecado de vocês, não. Continua no erro, não. Não tem mais. Quem continua no erro, sabendo da verdade, é 2 vezes mais filho do inferno. 2 vezes filho do diabo, Satanás, Moisés. 2 vezes mais filho deles. Porque descobriu a verdade, e a verdade está aí para libertar, mas vocês não querem ser libertos. Preferem insistir no erro. Eu já disse que o Messias é galileu, mas os porcos insistem em dizer que ele é judeu. É Yahweh, Yahushu, Yeshua, Javé, Jeová. Porcos indomáveis, hipócritas. Resumindo, então o general da Síria vai até Eliseu, o pai de santo, e aí o pai de santo está muito ocupado e não quer atender ele. Então ele manda um mensageiro lá, fala, o general da Síria, vai lá no rio, dá 7 pulinhos, dá 7 mergulhos, vai lá, uma macumba, meus irmãos. Nada mais é que foi uma macumba aquilo ali. Macumba. Foi uma macumba. E aí Eliseu, o macumbeiro da época, o pai de santo, o líder religioso da época, vai lá e dá 7 pulinhos na onda, dá 7 mergulhinhos, e aí você já viu para ver que é uma macumba completa. E aí ele foi lá e mergulhou, os anjos caídos, claro, quando Eliseu deu a ordem, os anjos caídos já foram lá no rio, já prepararam para quando ele chegasse lá, fizesse os mergulhinhos, e aí, claro, ele ia ser curado. Nada mais é que a medicina de hoje. Ou você acha que os anjos caídos não têm essa medicina de curar a lepra? Naquela época já tinha. Simplesmente eles fizeram o que tinha que fazer na água ali, e aí quando o general da Síria foi lá dar seus mergulhinhos, foi lá fazer o ritual, né, um ritual, macumba, mas o Messias não fazia essas coisas. O Messias chegava, levanta e anda.